O Centro de Memória e o Programa Regional de Combate ao Trabalho Infantil promovem, ao longo de todo outubro, visitas guiadas de 15 escolas ao Museu Trabalho e Cidadania, com a participação de 680 estudantes pertencentes a diversas faixas etárias. As atividades envolvem crianças desde o ensino fundamental, a partir de 5 anos, até o ensino superior. O ciclo de visitas foi aberto em evento com a participação do presidente em exercício do TRT de Minas, desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. No primeiro dia, a exposição recebeu crianças de 11 a 13 anos da Escola Municipal Herbert José de Souza. Acho que, de alguma forma, a gente está discutindo cidadania, formando futuros cidadãos que vão pleitear seus direitos num segundo momento da vida. Eu acho que o que traz de muito gratificante trabalhar com essas escolas mais novas é que a gente percebe a produção de conhecimento, né? Monitores falam da história das relações de trabalho no país, passando pelos períodos da mão de obra indígena, negra, de imigrantes europeus, pelas condições do trabalhador assalariado do início do século XX e pelas conquistas que foram sendo obtidas a partir da organização e luta daqueles que vivem do trabalho. Eles descrevem a situação do trabalho infantil ao longo dos anos, com o trabalho escravo, as jornadas de 12 horas que perduravam até o início do século XX e a evolução da idade mínima legal para a entrada no mercado de trabalho. Então nós vamos fazer esse destaque em relação às fotografias, em relação a como que o trabalho se dava, como que era o trabalho livre, o trabalho da criança escrava e também, inclusive, a evolução desse conceito de trabalho e o que é mais interessante na minha visão, inclusive uma questão referente à não condição cíclica ou sempre de desenvolvimento da história, ou seja, há momentos em que se volta o trabalho infantil nesse decorrer desse passo, desse percurso histórico. Com o surgimento da CLT em 1943, o ingresso no mercado de trabalho passou a ser permitido apenas a maiores de 14 anos. A ditadura militar, em 1967, reduziu esse limite ao permitir que crianças pudessem trabalhar a partir dos 12 anos. Em 1988, a nova Constituição proibiu o trabalho para menores de 14 anos. E, atualmente, quem tem entre 14 e 16 anos só pode trabalhar como menor aprendiz, com jornada reduzida e se estiver estudando. Além disso, algumas atribuições só podem ser exercidas a partir dos 18 anos. E pensar então nessa lógica de como que a criança foi pensada durante todos esses anos de colônia até a atualidade, que foi a proposta que a gente teve, é interessante para as crianças começarem a aguçar esse pensamento, questionar o funcionamento das próprias instituições, qual que é o papel dessas instituições e o papel também na própria infância, como é que a sociedade ela enxerga a criança. Os alunos são envolvidos em brincadeiras que remetem ao tema do trabalho. Durante a visita, algumas turmas realizam audiência simulada com estudantes interpretando papéis de autor, réu, advogados e testemunhas. Eles têm uma inocência, uma pureza que a gente fica encantado e não tem nenhuma tensão, enfim. Eu fiquei muito feliz porque foi uma oportunidade também de mostrar a importância da justiça do trabalho, mostrar o que a gente faz, assim, eu tentei explicar um pouquinho do que o processo do trabalho, como funciona o processo do trabalho e por que foi criada uma justiça especializada no trabalho, e reforçar a ideia de que criança não pode trabalhar. Eu aprendi que trabalho infantil é crime, mesmo por livre e espontânea vontade. Você pode ser preso se você estiver obrigando o seu filho. Trabalho infantil é crime e jovem aprendiz, que é um trabalho mais para menores, a partir de 14 anos.